Fala pessoal, eu sou o PH, sou advogado e esse é o canal Penal com PH, o canal que não é coronavírus, mas vai contagiar você. Pode filmar! E nesse último episódio dessa série de 3 vídeos sobre a teoria tripartida do crime, onde já falamos inicialmente de fato típico e de fato ilícito ou antijurídico, encerramos hoje essa matéria então com o fato culpável. Então fiquem atentos para as dicas, acompanhem esse episódio até o fim. A culpabilidade é um dos institutos mais polêmicos da teoria do crime. Mesmo que ela apareça em alguns dispositivos legais, não existe um conceito firmado no Código Penal, então ela gera discussões acerca da sua posição sistemática, ou seja, como integrante de um conceito de crime ou não e das suas funções. E a culpabilidade deriva da noção de censura da pessoa e ela pode ser descrita como uma condição em que esta pessoa, diante de uma situação em que deva escolher entre fazer o certo e o errado, e com a possibilidade dela decidir livremente, ou seja, ela mesma, sem nenhuma influência de ninguém, um dos caminhos, seja este o caminho do bem ou o do mal. Lembre-se, logo que terminar de comer, sua alma será minha. Mas espera aí, se eu não terminar de comer esse pedacinho, você não vai poder ficar com a minha alma, não é? Tecnicamente, não. Ah, eu sou mais esperto que o diabo, mais esperto que o diabo! Não é mais esperto que eu. Ainda vou ver você no inferno, Homer Simpson. Duvide eu dó, é. Notem que a palavra culpado carrega uma carga de valor moral negativa, justamente por ela se referir a um juízo de reprovação que se faz ao autor de um fato. E o detalhe aí está na possibilidade de pensamento de uma pessoa normal, dela possuir um livre arbítrio, dela ter condições de calcular as consequências ou dela conseguir analisar situações. Atualmente, a doutrina majoritária conceitua o crime como sendo fato típico, antijurídico e culpável, e adota a teoria tripartida do delito, né? E para o professor Guilherme de Souza Nutti, que é partidário dessa teoria, ele fala o seguinte: trata-se de uma conduta típica, antijurídica e culpável. Vale dizer, uma ação ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta proibida, tipicidade, contrária ao direito, antijuridicidade, e sujeita a um juízo de reprovação social incidente sobre o fato e seu autor, desde que existam imputabilidade, consciência potencial de ilicitude e exigibilidade, possibilidade de agir conforme o direito. Não obstante, uma parcela considerável, e com esses grandes doutrinadores, defende que o crime, do ponto de vista analítico, comporta apenas 2 elementos, que seria a atipicidade e a antijuridicidade, e sendo a culpabilidade somente um pressuposto de aplicação de pena. E um defensor da teoria bipartida que falamos agora é o saudoso professor Damásio de Jesus, que infelizmente nos deixou recentemente. E ele justifica sua posição afirmando que o Código Penal brasileiro, em diversas passagens, considerou o crime como fato típico e antijurídico, enquanto por tratar de causas de exclusão da culpabilidade, ele referiu-se apenas à isenção da pena, sendo como, por exemplo, o que está no artigo 26 caput e 28 parágrafo 1º. E subentende-se então que o Código considera o crime mesmo quando não existe a culpabilidade em fato do erro de proibição, que é o artigo 21 caput, segunda parte dele. Também temos um posicionamento do professor Luiz Flávio Gomes, que ele adota a posição intermediária entre essas duas teorias. Ele sustenta que a culpabilidade ela não faz parte do conceito de crime e nem tampouco é só pressuposto da pena, pois ele diz que pressuposto da pena é tudo, incluindo-se a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade.
E como ocorreu no episódio anterior, hoje nós vamos seguir a doutrina tradicional, a doutrina majoritária. Então, se um crime é um fato ocorrido por vontade ou por efeito da irresponsabilidade de uma pessoa, nada mais coerente, então, que seja avaliado o seu estado de espírito, seu entendimento, seu discernimento sobre os fatos. E alguém com problemas mentais, por exemplo, jamais poderia agir com culpabilidade por não existir consciência ante os fatos da vida, pois jamais teria noção do mal de que uma ação qualquer poderia causar. Também uma pessoa sob grave ameaça que recai sobre si ou sobre outrem do seu convívio, ou ainda sobre uma situação ardilosa, uma conversa, uma encenação de terceiros, poderia essa mesma pessoa ser enganada entre uma mentira e a realidade. Ela agiria então de uma maneira de que sequer poderia imaginar que ela estava servindo como um mero instrumento. Igualmente, uma pessoa que age sob pressão ou por influência de outra também não poderia, até prova em contrário, agir com discernimento. Alberto, ó, domingo nós vamos almoçar com a mamãe na casa dela, porque a tia Odete está lá, quero almoçar com ela, acabou de sair do hospital, quero fazer uma visita, levar elas para conhecer o Museu Novo, depois quero levar a tia Odete naquela lanchonete do centro, ela não vai desde que fez 70 anos, né? Vou levar domingo, tá? É assim, Valdinei? É assim? Me comunica como vai ser meu domingo, chega aqui e fala, vai ser desse jeito, é assim? Não, meu amor, é que Eu não sou esse tipo de homem, Valdirene. Valdirene, não sou esse tipo de homem. Domingo vai ser o seguinte, vamos almoçar com sua mãe, junto com a tia dela que saiu do hospital, depois a gente vai conhecer aquele museu novo lá na cidade. Ok, meu Estamos bem, conversados. Ok. E tem mais, depois do museu, vamos lanchar naquela lanchonete tradicional do centro que ela adora, que ela não vai lá desde o aniversário dela de 70 anos. Papo encerrado. Como você quiser. Aqui em casa é do meu jeito. E a situação concreta, a emoção e outros fatores inerentes ao meio em que vivemos, na verdade, são elementos capazes de influenciar a decisão e as ações que tomaríamos diante deste ou aquele fato. Desta maneira, então, um ser humano culpável é aquele que age livremente, mas com consciência, com liberdade de escolha entre uma ou outra saída para os eventos do cotidiano. Então, não basta simplesmente que ele possa pensar. Ser culpável é muito além de ser livre, é ser livre por decisão. Então, nesse caso, tem-se a culpabilidade como a mais clara de suas funções, referindo-se ao fato ser possível ou não a aplicação de uma pena ao autor de um fato típico e antijurídico. E para isso, analisa-se a presença de requisitos da culpabilidade, como a inimputabilidade penal, a potencial consciência da ilicitude, a exigibilidade de conduta diversa. E o artigo 29 do Código Penal serve como uma espécie de limite da pena, que traz a seguinte redação: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. Então esse dispositivo ele manifesta o princípio da individualização da pena, permitindo a determinação da reprobabilidade que recai sobre o agente. E ademais, a culpabilidade nesse sentido, ela aparece como uma limitação no jus puniendi do Estado, no sentido de impedir um castigo mais severo do que o merecido e de imposições de sanções desproporcionais, mais gravosas do que a própria conduta muitas vezes, né? Ou seja, acima do limite de qualquer culpabilidade. Então, assim, o juízo de reprovação ou a culpabilidade, ela interfere diretamente na aplicação e fixação da sanção penal, porque ela visa submeter ao acusado a pena mais justa para o seu caso, com a conduta promovendo-se o equilíbrio entre a reprovação da pena e o ato delituoso.
E do mesmo modo também, com o reflexo do princípio da individualização da pena, é que a culpabilidade é considerada como circunstância judicial. No artigo 59 do Código Penal, ou seja, na primeira fase da dosimetria da pena, nessa fase o juiz deverá levar em conta o grau de reprobabilidade da conduta, ou aquilo que se entende por posição do agente frente ao bem jurídico ofendido. Bom, haja visto o processo 1795/2015 pelo crime de corrupção ativa, o desvio de 250 milhões de reais que iriam ser destinados à saúde, eu considero o réu, então, culpado e condenado à pena máxima 30 anos de reclusão. Por ser réu primário, a pena cai 10 anos, ficam 20 anos, então, de reclusão. Por ter imunidade parlamentar, cai mais 5. Por bom comportamento, cai mais 10. Por ser canhoto, que eu tô vendo daqui, cai mais 1. Gosta de Paralamas? Esse é dos meus. Ouve um bom ouvidinho musical. Cai mais 1. Você tá com uma barba muito bem feita pra essa hora da manhã, liso, sem nenhuma chocadinha, sem nada, a barba lisinha, cai mais 2. Tá? Por estar com um bronzeado bonito de quem vai à praia. E quem não vai à praia fácil, não. Vai 6 da manhã em Grumari, que é essa tua cara. O dente todo enfileiradinho, branquinho, um laser que dá um trabalhinho pra fazer. Tem um advogado muito bacana, conta piadas excelentes. Hoje o dia tá lindo, né? Vai dar piscina mais tarde. Minha mulher ligou bem humorada, feliz, ó. Recuperei da gripe, o Vasco ganhou ontem, então o réu está absolvido, tá? E ainda condena a justiça a lhe devolver os 250 milhões corrigidos pela inflação. Tá? Vamos ao próximo caso, então. O caso de Washington, que está sendo, então, aqui acusado de roubar uma caixa de nugget, ok? Então está condenado a 10 anos de prisão. Por ser preto, mais 5. Por ser pobre, mais 5. Por ser nordestino, mais 5. Por ser ignorante, mais 4. Porque eu quero bater o martelo mais uma vez, mais 1. Tá ótimo. Vamos então agora ao caso do deputado Cunha, que veio com uma gravata. Então é isso. Eu espero que tenham gostado das dicas. Encerrando então essa série de 3 episódios da teoria tripartida do crime. E não esqueçam então de seguir o canal Penal com PH no YouTube. Deixa lá sua curtida, clica lá no joinha. E agora também todos os episódios estão disponíveis em podcast, lá no SoundCloud, no Deezer e no Spotify, para vocês ouvirem de qualquer lugar e aproveitarem todas as dicas, né? E eu vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio no canal Penal com PH.